Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Nesse vídeo a gente vai ver isso aqui, ó, radiciação, né, professor? Isso, radiciação, pessoal, dentro do conjunto dos números naturais, tá? Essa playlist aqui vai ter 2 vídeos só, provavelmente, né, só 2 vídeos. Um aqui pra gente entender e o outro pra gente praticar um bocadinho mais, tá legal? Essa aula de radiciação é pra quem tá vendo isso aqui pela primeira vez, né, professor? Isso, tá sendo apresentado a radiciação. Professor, eu preciso de uma aula que aprofunde mais radiciação. Tem aqui no canal? Tem sim, beleza? Tu vai achar que aqui na página inicial eu não coloco assim, aulas pro 6º ano, aulas pro 7º, aí tu dá uma olhada aí, aulas pro 8º, pro 9º e tal, a gente aprofunda bastante isso aqui, tá bom? Bem, para quem nunca viu isso aqui na vida, essa é a aula, né, professor? Isso, radiciação é o quê, professor? Radiciação, pessoal, é o oposto da potenciação. Eita, e se eu não souber potenciação? Calma, vamos lá, vou tentar ajudar todo mundo, vem. Finge que você tem aqui, né, nós temos aqui o número 5, certo? Tem os 5 pincéis aqui, beleza? Se eu falar pra você assim, cara, eu tenho 3 pincéis, tá? Quanto é 3 mais 2? Tu vai falar pra mim, 3 mais 2 é 5, professor. 5, né, é o que a gente acha. Isso. Beleza. Você fez uma adição, 3 mais 2, 5. Tá. Qual é o inverso da adição? Subtração, professor. Você tá certo. Então, se eu perguntar pra você quanto é 5 menos 2, você tem que responder quanto? 3. Só sabe subtrair bem quem sabe somar bem. Fala isso não. Fala isso não, professor. Não, eu tenho que dizer isso, cara. Eu tenho que dizer isso. Ou seja, a mesma coisa vai acontecer com a multiplicação e a divisão, sabe? Porque um é o oposto do outro, né, professor? Professor, você vai dizer para mim agora o seguinte, que só sabe radiciação, quem sabe potenciação. Mas se eu não vi potenciação, as histórias são muitas, né, professor? Meu pai foi transferido, professor, eu acabei de chegar na escola, e agora? Tô tentando acompanhar a turma, não sei nada, tem um monte de coisa, o professor Davi, eu deixei para a última hora, professor Davi, enfim, as histórias são inúmeras. 10 minutinhos, você vai tirar 10 minutinhos para assistir a aula de potenciação aqui, tá? Também dentro do conjunto dos números naturais, tá? Depois você volta para cá, você vai entender tudinho aqui, beleza? Professor, eu vou tentar me virar com um tico-tico de bagagem que eu já tenho. Tudo bem, vem para cá, vou tentar ajudar todo mundo. Bom, vamos lá, o que é a potenciação? Potenciação é quando a gente pega 2 números, 3 números, 4 números, meia dúzia de números idênticos e sai multiplicando todo mundo, né, professor? Isso, idênticos, tem que ser o mesmo número. 3 vezes 3, 5 vezes 5, 10 vezes 10. Sacou? Isso é potenciação, né, professor? Então, se você sabe que 7 vezes 7, ou seja, 7 elevado ao quadrado é 49, quando alguém perguntar para você, cara, qual é a raiz de 49? Você vai saber que é 7. Porque raiz quadrada nada mais é do que qual é o número que multiplicado 2 vezes por ele mesmo, né? Tem que ser por ele mesmo, professor? Tem, tá? Tem que ser por ele mesmo. Qual é o número que multiplicado 2 vezes por ele mesmo, né? Não números diferentes, números idênticos. Dá 49. E tu vai responder, pô, é o 7, professor. Acabou, né? Acabou. Aprendi radiciação. Você aprendeu, cara. Então, é a mesma coisa que a adição e a subtração, a multiplicação e a divisão. Se alguém pergunta para você que 2 vezes 10 é quanto? Tu vai responder 20. Tá. Então, quanto é 20 dividido por 10? Tem que dar 2, né, professor? Isso, porque 2 vezes 10 é 20. Isso. A mesma coisa aqui. Radiciação. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 9? Ao quadrado é o 2, né, professor? Isso. Elevado à segunda, elevado ao quadrado, tá? É igual a 9. É o 3, né, professor? Isso, porque 3 vezes 3 é 9. Sim. Então, a partir de hoje, quando alguém perguntar para você qual é a raiz quadrada de 9, aí tu vai responder 3, porque automaticamente na tua cabecinha você está pensando assim, é o 3, porque se eu pego 3 vezes 3, tem que dar 9. Sim. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Essa operação se chama radiciação, que é a operação inversa da potenciação. Vejamos alguns exemplos, já eu falo os nomezinhos aqui para vocês. Professor, tudo na matemática tem nomezinho, né, velho? É parcela, é minuendo, é subtraindo, é dividendo, é não sei o quê. Sim. Essa aula não é diferente, tem vários nomezinhos aqui pra gente aprender. Tenham calma. Vejamos alguns exemplos. Potenciação. 7 ao quadrado, 49. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. Aí, a partir de hoje, alguém pergunta para você, qual é a raiz quadrada de 49? Você vai responder 7, porque automaticamente você já sabe que é 7 vezes 7. Tá. Se alguém pergunta para você assim, qual é a raiz quadrada de 4? Aí você vai responder 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Qual é a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 vai ser 4, né, professor? Isso, porque 4 vezes 4 dá como resultado 16. E assim por diante. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10, né, professor? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. 10 ao quadrado é igual a 100. Pegou a visão? Agora, às vezes a potenciação, ela pode ser não elevada ao quadrado, pode ser elevada ao cubo, que é o 3, né, professor? Isso. Pode ser elevada à quarta, quinta, sexta, décima, tanto faz. Nesses casos, a sua resposta segue o mesmo padrão, segue a mesma regra, segue a mesma vibe. Ou seja,
2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Isso. Então 2 elevado a 3 é igual a 8. Se alguém perguntar para você qual é a raiz cúbica, qual é a raiz terça de 8, você vai responder, é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. É a mesma coisa que a gente fez em cima, professor? Sim, só que quando está elevado ao quadrado, a gente multiplica 2 vezes. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho que achar o número que multiplicar 2 vezes dá 49. Quando está elevado a 3, ao cubo, né, a terça, aí você vai ter que multiplicar o mesmo número. É sempre o mesmo número, gente, tá? Não são números diferentes, não, né? Não. O mesmo número. O mesmo número que multiplicado 3 vezes vai dar 8. É o 2, né, professor? Isso. Aí fica um tiquinho, talvez, para alguns, um pouquinho mais difícil. Quando é 3, né? Quando é elevado à terceira, quando é elevado à quarta, quando é elevado à quinta. Professor, tem que pensar num número que multiplicado 5 vezes vai dar aquele. Isso. E pode ser que fique um pouquinho mais difícil. Mas repare, a regra é a mesma. Não tem que inventar nada, a regra é a mesma. Um número que multiplicado 5 vezes por ele mesmo tem que dar tal resultado. E não um número que multiplicado por vários diferentes vai dar o resultado. Não. É ele mesmo. Beleza? Vai para essa parte do quadro aqui. Os termos da radiciação são, veja, esse númerozinho que fica aqui em cima do nosso radical, esse símbolo aqui é o radical, né, professor? Isso. Esse símbolo aqui parece um V com a perninha para lá, tá vendo? Ele é chamado de radical, tá? Então, em cima do radical, nós temos o índice, tá? Então, índice 2, índice 3, índice 4, 5, 6 e assim por diante, tá? O índice 2, quando é índice 2, só ele, tá? Quando é índice 2, o 2, não, atenção aqui, ó, o 2, não é necessário escrever o índice 2 no radical, né, professor? Não, para a raiz quadrada. Então, raiz quadrada, raiz de índice 2, tá? Esse 2 aqui você não coloca. Toda vez que você olha para isso, toda vez que você olha para isso aqui, você já subentende-se, tá? Subentende-se que você já sabe que aqui é 2. E se não for o 2, você tem que botar, né? Aí tem que botar, tá? Então, a raiz quadrada não precisa colocar o 2 ali no lugar do índice. Então, esse número que está lá em cima se chama índice. Esse sinal aqui, né, é o tal do radical. Quem está embaixo do radical é chamado de radicando, tá? E o resultado dessa operação é chamada de raiz, tá bom? Então, recapitulando, índice, raiz, radicando, radical. Aos poucos você vai se acostumando com esses nomes, não precisa decorar tudo de uma única vez, não, tá bom? Bom, quando o índice é 2 e 3, tem nomes especiais, que a gente aprende desde a potenciação. 7 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo. 2 se chama quadrado, 3 se chama cubo. Aqui é a mesma coisa. Já que 2 se chama quadrado, a gente diz assim, ó, raiz quadrada. Já que o 3 se chama cúbico, a gente fala assim, raiz cúbica. Então, quando o índice for 2, não precisa colocar o 2 e a gente chama de raiz quadrada. Quando o índice for 3, tem que botar o 3, ou qualquer outro número tem que botar, né? Mas quando for 3, a gente chama de raiz cúbica. E se não for 3 nem 2, se for 4, 5, meia dúzia, não tem problema. Você vai chamar de raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e por aí vai, tá? Bom, vê se você quer printar essa tela pra gente praticar um pouquinho. Bora, moçada, vem pra cá então, que eu já terminei de fazer o nosso segundo quadro. E aqui a gente vai praticar um pouquinho, né? Tem 5 questões pra gente praticar e a gente fecha essa aula aí com chave de ouro, né, pessoal? Isso. Questão de número 1. Quanto vale x? Quanto é que vale um número x em cada situação? Ó, eu vou fazer a letra A, aí B, C e D, você pausa o vídeo e finaliza, tá? Letra A, eu quero um número que multiplicado por ele mesmo, né? Um número que é elevado ao quadrado, ou seja, ele vezes ele mesmo, tem que dar 9. Vou tentar o 2. 2 vezes 2. 2 vezes 2 não é, professor. 2 vezes 2 é 4. Isso. Vou tentar o 3. 3 vezes 3, 9. É o 3, professor. Isso. Vai. Manda bala aqui agora. Que número que eu vou botar ali para dar 49? Tenta o 6. 6 vezes 6, professor. 36. Não é o 6. Tenta o 7. 7 vezes 7, 49. Bateu. Isso, é o 7. Beleza. Aqui. Que número multiplicado 2 vezes, ele vezes ele mesmo vai dar 100. É o 10 não, professor? É, cara. 10 vezes 10, 100, né, professor? Isso. É o 10. A última é elevada ao expoente 3, tá vendo? Então eu quero um número que multiplicado 3 vezes vai dar 27. Não é o 2, professor? Não, não é o 2. 2 vezes 2 vezes 2 não dá 27. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Se não é o 2, professor, a gente tenta o 3, né? É, tenta o 3. 3 vezes 3 vezes 3. E assim por diante. É o 3 mesmo, né? Mas se não fosse o 3, aí eu tentaria o 4. Depois o 5. E assim vai, né, professor? Isso, uma hora chega lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9...
27. Bateu? Bateu. Então aqui é o 3. Tá. Tem que prestar atenção, professor, no expoente ali, né, cara? Às vezes pode ser 2, às vezes pode ser 3, e assim a gente, né, esquenta os motores. Vamos lá. Questão 2. Em raiz quinta de 32 igual a 2, responda. Qual é a raiz? Professor, raiz é o resultado da operação, né? Não, cara, esse cara aqui é o radical, esse sinal aí, né? É o radical, tá? Aqui é o resultado da operação, que é a raiz. Lá em cima, é o índice, né, professor? Isso. E quem está embaixo do radical, os nomes são até parecidos, né? Radical, quem está embaixo do radical é o radicando, né, professor? Isso. Tá. Então vamos lá. Qual é o resultado da raiz? 2. Qual é o radicando? 32. Beleza. Qual é o índice? É quem está ali em cima. Se fosse 2, nem precisava botar, né, professor? Não. Aí a raiz é quadrada, tá? Então aqui, 5. E por último, qual é a operação indicada? Aí você vai escrever radiciação. Perfeito. Questão de número 3. Determine a raiz quadrada de. Então perceba que eu nem botei mais o 2 aqui, tá vendo? Já subentende-se que o aluno, a partir de agora, vai saber que é uma raiz quadrada, né, professor? Isso. Quando não tem número nenhum, é porque é o 2, né, professor? Isso. Vamos lá. Raiz quadrada de 49. Olha essa letra A aqui e olha aqui, ó, a letra B. Já sei, professor. A raiz quadrada de 49 é o 7. Porque 7 ao quadrado, 7 vezes 7 é 49. Sim. Você acertou. Beleza. Faz o 16 agora. Que número multiplicado por ele mesmo vai dar 16? 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4, bateu. 16. Isso. Beleza. Letra C. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Professor, isso. Então aqui é o 5. 6 vezes 6, 36. Não é. 7 vezes 7 é o 49. Não é. 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Professor, isso. Então aqui é 8. A raiz quadrada de 64 é igual a 8. Por quê? Porque 8 vezes 8, 8 ao quadrado é 64. Beleza? Vamos lá. Qual é o resultado de? Ó, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 81 e raiz quadrada de 36. Qual é o nome desse cara aqui? É o índice, professor. Quando é 2, não precisa colocar. Isso. Qual é o nome desse cara aqui? Radicando. O radicando tem um nome parecido com o radical. O radicando fica embaixo do radical. O resultado da operação? Raiz, professor. Isso. Vamos lá. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Qual é a raiz quadrada de 81? Bom, 8 vezes 8 deu 64. O 81 vem depois, professor. 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. Então é 9. E o 36 é o 6, né? 6 vezes 6, 36. Agora é só somar os 3. Dá 18, né, professor? Isso. 18. Gabarito letra A. Beleza? Por último, qual é a alternativa correta? Só tem uma correta aí, pessoal. Só tem uma. Tá? O resto é pegadinha. Ó, a raiz cúbica de 8 é igual a 4. Que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes tem que dar 8? Não é 4 não, né, professor? Não, é o 2. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, a raiz cúbica de 8, o número que eu tenho que multiplicar 3 vezes para dar 8 é o 2 e não é o 4. Letra A não é. Letra B. A raiz quarta de 3... Não, troquei a parada aqui, pô. Tá fazendo merda aí, né? Foi mal, gente, foi mal, peraí. Fazendo besteira aí. Pois é. É o contrário, pô. Calma aí. Essa é a resposta. Pois é, cara. Vamos lá. A raiz quarta de 81 é igual a 3. Que número que multiplicado 4 vezes, né, vai dar 81? 4 vezes. Eu tenho que pegar esse número e multiplicar ele 4 vezes para dar 81. Professor Davi, cara, a gente tentaria primeiro 2, né? Isso. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 81? Vai nada, tá longe de 81, né, professor? Tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. Vamos ver se o 3 entra? Ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vai dar 81 certinho, né, professor? Vai sim, vai sim. Olha pra cá. 3 vezes 3, 9. Tá. Vezes 3 vezes 3. Beleza. Aí agora eu vou fazer 9 vezes 3. Dá 27, né, professor? Isso, a gente fez isso em algum lugar, não foi? Aqui, ó. Dá 27, né, professor? Isso, 27. Agora vamos fazer o 27 vezes o 3.
27 vezes o 3 vai dar certinho 81. Olha só. 27 vezes 3. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. 81, bateu, né, professor? Isso. Então significa que se eu pegar o 3 e multiplicá-lo 4 vezes, 3 elevado à quarta potência, ou seja, é 81. Então a raiz quarta de 81 tem que ser quanto? Tem que ser 3, gabarito letra B, tá? As outras estão incorretas, mas vamos ver aqui rapidinho. Aí eu saio para vocês printarem, tá? A raiz quadrada. Quando não tem, professor, é raiz quadrada. Isso. A raiz quadrada de 100 é 50? Não, professor. A raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? 10 vezes 10, 10 ao quadrado é igual a 100. Sim. E a raiz cúbica de 64 é 8? Não. A raiz quadrada de 64 é 8. 8 vezes 8 é 64. A raiz cúbica de 64 vai ser 8? Não. 8 multiplicado 3 vezes, ou seja, 8 elevado à terceira potência, não vai dar 64, né, pessoal? Não, vai dar muito mais de 64. Vai ficar 64 vezes 8, né, pessoal? Isso. 64 vezes 8. 4 vezes 8, 32, né? 6 vezes 8, 48. Soma mais 3 aqui, 49, 50, 51. Isso. Pô, cara, 512, mano. Passou bem, né, pessoal? Isso, passou bem, tá? Então, se por um acaso tivesse aqui, ó, raiz cúbica de 512 é igual a 8, aí você responder, por quê? Porque 8 multiplicado 3 vezes vai dar 512, né, pessoal? Isso, tá legal? Gabarito, então, letra B, vê se você quer printar aí. Beleza, pessoal, finalizo a aula por aqui. Peço para você se inscrever no canal, deixar um like aí no vídeo antes de você ir embora. Na aula de número 2, então, a gente pratica um pouco mais. Valeu, tchau, tchau.